Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão Pepe Escobar está aqui conosco. Bem-vindo, Pepe. Sempre um prazer estar com você, Nima, e com nosso público. Saudações do Sudeste Asiático Budista. Ainda é cedo, são apenas 10 da noite. Temos uma longa noite pela frente. Pepe, vamos começar com o cessar-fogo de 2 semanas, e as negociações que vão acontecer. Quero saber qual é o seu entendimento sobre o que aconteceu até agora. Bem, é extremamente complicado, porque a situação começou a se desintegrar um minuto depois que o cessar-fogo foi anunciado. Na verdade, ele foi rompido nas primeiras 10 horas, e praticamente todos, em todo o espectro, estavam convencidos de que estava morto. Mas então, de ontem para hoje, de alguma forma, ele ressuscitou. Muito importante. Mais uma vez, o papel de intermediário. Na minha última coluna, falei em algum detalhe sobre o papel do Paquistão. Não como mediadores ou arquitetos do cessar-fogo, mas como mensageiros, os intermediários. Eles estavam transmitindo mensagens de um lado para o outro, e isso aparentemente levou a enormes mal-entendidos. A questão número 1 é a versão em inglês que os americanos receberam do plano iraniano de 10 pontos. Aparentemente, a versão original em Farsi é bem diferente da versão em inglês que os americanos receberam. Mas supondo que o pessoal da Casa Branca saiba ler, o que não é garantido. Sabemos que o babuíno da barbárie não lê nada, mas ele tem lacaios que leem por ele. Eles poderiam ter ido ao X, foi publicado lá por dias, o plano iraniano de 10 pontos, em inglês. Muito simples. E essa era exatamente a primeira versão traduzida para o inglês e disponível no X para todos lerem. Portanto, a acusação de que o Paquistão possa ter interferido e repassado uma versão errada ou mal traduzida para os Estados Unidos não se sustenta. Sabemos que a Casa Branca mente o tempo todo. E além disso, eles começaram a mentir imediatamente após o cessar-fogo. Aparentemente, começaram a mentir sobre o Líbano. They start lying about Lebanon. Prime Minister Sharif published once again on... O primeiro-ministro Sharif publicou mais uma vez no X, em inglês, uma postagem afirmando que o Líbano está incluído. Todos podem verificar isso no X. Mas os americanos, imediatamente depois, começaram a dizer não, o Líbano não está incluído. E a porta-voz loira e estúpida da Casa Branca disse não está incluído. Além disso, ela afirmou, não, e o plano de 10 pontos é absolutamente ridículo, etc. Nós o jogamos no lixo. Assim, a Casa Branca já estava destruindo algo com o qual, teoricamente, havia concordado antes. Típico da Casa Branca, certo? Mais uma vez, o Paquistão atuou como mediador. Entre ontem e hoje, os paquistaneses prometeram novamente a Teherã. Olha, os americanos nos disseram que vão conter o criminoso de guerra genocida em Tel Aviv. The genocidal war criminal in Tel Aviv. After, of course, he had gone on a... Depois, é claro, ele havia feito uma ofensiva absolutamente insana por todo o Líbano, matando pessoas não apenas em Beirute, mas em todos os lugares. Algo absolutamente horrível, no estilo de Gaza. E o Irã estava pronto para responder. Realmente, uma estrada direta para o inferno. Então nós, graças aos paquistaneses, mais uma vez, dissemos, ok, confiamos em vocês, pelo menos provavelmente pela última vez. Vamos enviar nossa delegação a Islamabad. Eles provavelmente chegarão a Islamabad esta noite. Eu sei onde eles vão ficar. Eu fiquei lá, Nima, no Serena Hotel, em Islamabad. É um hotel maravilhoso. Aliás, eles expulsaram todo mundo. Agora é uma fortaleza, porque as 2 delegações vão estar lá. Mas Vance vai ficar na Embaixada Americana em Islamabad, com toda a estrutura de guerra montada ao redor da embaixada. Típico. Bem, a substância de tudo isso. Do lado iraniano, teremos Arakchi e Kalibaf. Isso é previsível. Eles têm liderado essas negociações, o vai e vem, inclusive as subterrâneas. E do lado americano, teremos J.D. Vance, James David Vance.
Eu estava discutindo isso com você, Nima, antes de entrarmos no ar, pensando claramente sobre o legado dele e sobre como está construindo seu futuro como candidato à presidência, é claro. Ele adoraria se apresentar como o estadista que trouxe a paz, seja lá como quisermos chamar, entre os Estados Unidos e o Irã. Mas também temos os dois idiotas da mesa, Witkoff e Kushner. Sabe, absolutamente impossível, de imediato, encontrar uma metáfora que explique a paciência taoísta dos iranianos, mais uma vez sentados à mesa com esses dois imbecis que não trazem absolutamente nada. Nenhuma experiência, nenhuma habilidade diplomática, nenhum raciocínio, nada. Mas é a delegação oficialmente designada pela Casa Branca. Então a negociação real será entre Vance e Kalibaf. Não há dúvida quanto a isso. O que eles podem possivelmente alcançar se compararmos os 10 pontos iranianos e os 15 pontos americanos. Ambos os lados estão totalmente cientes, ponto por ponto, da posição do outro. E como todos sabemos, e nosso público também sabe, tudo é absolutamente incompatível. Então, como se preenche essa lacuna? Ok, pode durar um fim de semana, talvez se estender por alguns dias, mas em poucos dias seria praticamente impossível. O Irã está negociando a partir de uma posição de força. Gostaria de te perguntar, Nima, depois que eu terminar aqui, como você vê isso? Eu diria que, por enquanto, o cenário está bastante turvo e confuso. The landscape is quite muddy and fuzzy. They didn't need a ceasefire now. Eles não precisavam de um cessar-fogo. Agora o Irã tem a iniciativa em todas as frentes, especialmente na mais importante, o Estreito de Hormuz, o verdadeiro divisor de águas. Portanto, eles não precisam de um cessar-fogo. Eu diria que estavam começando a intensificar a próxima fase da estratégia de mosaico descentralizado, usando seus mísseis mais recentes, considerando que Israel praticamente ficou sem interceptadores. A partir de agora, eles podem bombardear Israel da forma que quiserem. Então, por que o Império do Caos e o Sindicato ausente precisam de um cessar-fogo para se redistribuir? É uma pausa operacional. Temos que enxergar isso do ponto de vista operacional, o ponto de vista operacional militar, muito mais do que do ponto de vista geopolítico. O que eles podem fazer em 2 semanas, não muito, mas algo que já está em andamento, é pré-posicionar todos os recursos que têm, incluindo 50 mil soldados, para tentar mais uma vez uma mini invasão terrestre em algum lugar do Golfo Pérsico, Ilha de Qashm, seja lá o que for, ou Karg, que ainda fica bem distante. Mas existe essa obsessão americana de que se tomarem Karg, cortam as exportações de petróleo iranianas. Então toda a situação, no momento, em termos de cessar-fogo, favorece essa redistribuição e pausa americana. Os iranianos, como você sabe, Nima, estão perfeitamente cientes disso. E quando dizem que tem o dedo no gatilho, sim, eles sabem que isso pode recomeçar a qualquer momento. E estão prontos. E, claro, também estão redistribuindo suas forças e reorganizando o mosaico descentralizado. Mas há algo que eu não consegui confirmar, e é um desenvolvimento muito preocupante se for verdade. É absolutamente impossível confirmar isso com os chineses, e obviamente, fontes militares no Irã não vão fornecer essa informação. Aparentemente, houve 3 carregamentos vindos da China que aterrissaram em Teherã entre ontem e hoje. 3 enormes aviões de carga, provavelmente trazendo material militar pesado para o Irã. Existe a possibilidade de que o Irã estivesse ficando sem munições essenciais e os chineses estariam ajudando. Não sabemos, não há como confirmar isso, mas isso explicaria por que a China, no último minuto, influenciou o Irã a aceitar o cessar-fogo. Porque até literalmente o último minuto, o Irã estava inclinado a não aceitá-lo. Certo, o que vamos ganhar com isso? Depois de toda aquela loucura de idas e vindas pelo mundo muçulmano, WhatsApp, ligações telefônicas, conversas que duraram horas ou até mais de um dia, os chineses, no último minuto, disseram ao Irã, tudo bem, pode ficar com isso. Há muitos atores, de fato intercontinentais, que vão apreciar o fato de vocês estarem negociando.
Então, em termos de aumentar seu capital político, é algo positivo. Estamos do seu lado. É assim que os chineses falam com o Irã, da forma como interpretamos. Mas nós realmente não sabemos até que ponto vai o apoio da China ao Irã. E considerando que essas decisões, Nima, em Pequim, são muito opacas, nunca se sabe ao certo como eles as tomam. You never know how they take these decisions, and especially for us foreigners, it's off limits. E especialmente para nós estrangeiros, é algo proibido. É impossível para nós sabermos. Então, considerando nossos contatos, ou você sabe, os analistas com quem conversamos, podemos ter uma ideia. Mas há muitos elementos que sugerem que a China disse ao Irã: sente-se e converse, enquanto os chineses também estão coordenando com o Irã militarmente. Ao mesmo tempo, quando se trata do Estreito de Hormuz, até 1 ou 2 dias atrás, o estreito estava novamente fechado e aberto apenas para alguns navios por dia. Os navios chineses não tiveram problema. E muito importante para a China, esse pedágio está sendo operado em yuans, com pagamento através do CIPES, o Sistema Internacional de Pagamentos Chinês. Este é o começo do Petro-Yuan, você sabe, tomando forma. Então, do ponto de vista chinês, isso é estável e não vai mudar. O que pode mudar é se grandes países aceitarem oficialmente que o Estreito de Hormuz agora é administrado pelo Irã e se submeterem às suas regras. Aí haverá uma corrida de nações ao redor do mundo fazendo o mesmo. E adivinha quem está na linha de frente? A Coreia do Sul. Eles enviaram um emissário especial ao Irã, provavelmente para discutir a passagem de petroleiros com destino à Coreia do Sul. E, claro, eles vão obedecer às novas regras. Então, se a Coreia do Sul aceitar oficialmente essas regras, é isso. Todos os outros seguirão. O Irã também está jogando com isso, porque sabe que um Estreito de Hormuz fechado, ou mesmo quase fechado, significa que a Ásia está sangrando. Literalmente. Então, as segundas maiores vítimas não são os Estados Unidos, são a Europa e a Ásia. E, obviamente, as nações asiáticas estão se mobilizando, especialmente a Coreia do Sul, muito mais do que o Japão. O Japão é um caso extremamente complicado e é um vassalo americano. A Coreia do Sul tem mais liberdade de ação. Então é aqui que estamos neste momento. A forma como tudo isso está interligado é extremamente complexa, e o Irã precisa equilibrar todas essas variáveis. Ao mesmo tempo, como o Irã agora tem um status diferente no cenário global, começa a ser visto como, bem, eu não diria uma grande potência, mas uma potência emergente no palco mundial. Eles precisam administrar esse novo capital político. Certo? Então é uma situação muito desconfortável sentar à mesma mesa com esses genocidas para um cessar-fogo que beneficia principalmente os Estados Unidos. Vamos ver, vamos ver o tom e a atmosfera do primeiro dia das negociações, para onde isso está indo, ou se vai desmoronar imediatamente. Todo cenário é possível, mas acho que para a maioria de nós, o elemento mais importante no panorama geral é o quão complexo é o tabuleiro de xadrez que o Irã precisa navegar, e eles não podem cometer um único erro. É assim de difícil, certo? Certo, Nima. Agora estou te fazendo praticamente a mesma pergunta. Como você vê os prós e contras de o Irã sentar à mesma mesa em Islamabad, convencido pelos paquistaneses de que haverá algum tipo de diálogo significativo com os americanos? E claro, não haverá interferência do culto do gabinete. Acho que essas 3 cargas que você mencionou estão basicamente relacionadas ao lado defensivo das operações militares do Irã, as capacidades defensivas do país. Porque em termos de ataque, eles não têm nenhuma escassez. Mas parece que por meio de algum tipo de negociação nos bastidores, o governo chinês convenceu o Irã de que poderia fazer melhorias em um curto período de tempo. Se as negociações falharem, eles ainda podem aprimorar suas capacidades em áreas defensivas, guerra eletrônica, atualizações no sistema de defesa aérea, esse tipo de coisa. Acho que essa era toda a agenda. Vamos tentar negociar com os Estados Unidos.
Vamos dar 2 semanas de algum tipo de cessar-fogo e ver o que acontece. Por outro lado, o Irã tem se comunicado com o governo do Paquistão. Não é algo novo, Pepe. O que foi acordado até agora é um plano de 10 pontos. Se não me engano, há 4 dias o Irã apresentou esses planos. Isso foi reiterado. Não foi apenas há 4 dias. Eles já vinham discutindo esses 10 pontos muito antes disso. Mas o que está acontecendo agora é uma mudança drástica por parte do governo Trump também. Depois daquela operação fracassada em solo iraniano, na região sul de Isfahan. Porque isso lhes deu algum tipo de compreensão sobre como seria uma invasão terrestre do Irã. Qual seria a reação do Irã? Quais são as capacidades do exército iraniano em terra? Acho que há muitos fatores a considerar. A China estava, de certa forma, prometendo ao Irã melhorias em suas capacidades defensivas, e o Irã percebeu que esse curto período de tempo poderia influenciar ou até melhorar todo o conflito, sua capacidade de sustentar uma guerra por tanto tempo. Por outro lado, esse mesmo Donald Trump de certa forma foi Foi uma incursão. Eles queriam fazer algo subterrâneo, mas foi um enorme fracasso. Espero que em breve saibamos mais sobre as baixas dessa operação, porque não ouvimos nada a respeito. Dizem que tudo se resume a um piloto sendo resgatado do Irã. Isso é uma mentira total. Ninguém acreditaria nisso. Essa é a estratégia do lado iraniano. Sabemos que o primeiro ponto desse plano de 10 etapas era que a guerra terminaria em todas as frentes. Eles não vão falar apenas sobre o Irã e os Estados Unidos. É por isso que o fator libanês está entrando na equação agora, porque sem o Líbano, afinal, não há cessar-fogo. Absolutely. Okay, I have another question for you. Com certeza. Ok, tenho outra pergunta para você. Você vê uma divisão nos mais altos níveis do governo em Teherã, especialmente dentro do Conselho Supremo de Segurança Nacional? Me corrija se eu estiver errado. São 13 membros no Conselho Supremo de Segurança Nacional, certo? Ghalibaf é um deles. Isso é muito, muito importante. Mas há algumas pessoas alinhadas à oposição que podemos chamar de reformistas, quase um campo de quinta coluna. E eles ganharam força depois que Zarif publicou aquele artigo horrível na Foreign Affairs, que basicamente era um manifesto de rendição. Eu li novamente há alguns dias, e acho que ontem li de novo, e ainda soa como um manifesto de rendição. E obviamente os americanos adoraram, porque isso lhes deu uma brecha para começar a manipular algumas figuras próximas à presidência. Você vê uma divisão, ou isso é apenas superficial? Or this is just superficial? Não, nada disso está acontecendo na liderança. Quando falamos sobre Zarif, Jawad Zarif, ele não faz parte da liderança. Ele está à margem do lado reformista da política iraniana. É por isso que o que Zarif está tentando fazer, eu diria, não é tão importante quando se trata de política interna. No Ocidente, olham para ele como se fosse o tomador de decisões, mas não é o caso. Ele pode explicar como vê o conflito, como vê o seu fim, como vê o fim desta guerra. Mas isso não necessariamente influencia os verdadeiros tomadores de decisão no Irã. Você mencionou Pezeshkian e sua equipe. Eles não estão se aproximando. Estão muito ligados, muito próximos de Ghalibaf, o presidente do parlamento. Muito mesmo. And the head of the parliament so much I would argue they're becoming the same sort of policy. Eu diria que eles estão seguindo o mesmo tipo de política neste momento. É por isso que acho que esse ataque unificou todos os partidos políticos no Irã. Estou falando das pessoas que são influentes, que têm importância nos centros de tomada de decisão do Irã. Eles estão totalmente unificados. Não há brecha, nenhuma diferença entre eles. Pode-se falar sobre política interna, claro. Eles têm suas diferenças nesse campo. Mas agora, essa não é a questão. Neste momento, trata-se de política externa, de como enfrentar os Estados Unidos. É por isso que eles estão completamente unificados, prontos para seguir qualquer plano que surja. Vai ser um plano unificado, não algo separado de Ghalibaf e sua equipe, ou diferente para Pezeshkian. Não,
Todos estão na mesma sintonia agora, na minha opinião. Então você diria que a decisão de aceitar o cessar-fogo e ir a Islamabad foi consensual no Conselho Nacional Supremo? Ou acha que houve muita fricção antes de chegarem a uma conclusão final? E ouvindo o que se diz nas ruas, certo, Nima? Porque o povo iraniano está, eu diria, praticamente totalmente contra qualquer acomodação com os americanos. Exatamente. Mas o que está acontecendo, Pepe, é que há muitas discussões em andamento no Irã. Imagine só a comunicação entre o Irã e a China, o Irã e a Rússia, o Irã e, internamente, até mesmo alguma coordenação com a Turquia e, eu diria, com o Paquistão. Há muita coisa acontecendo nos bastidores que nós não sabemos. Não sabemos exatamente o que está ocorrendo, mas posso confirmar que qualquer decisão relacionada a esse cessar-fogo de 2 semanas foi tomada no mais alto nível do governo iraniano. Estou falando da liderança, de todos os envolvidos. Eles sabem o que estão fazendo. Sem a confirmação do líder supremo do Irã, eles não são capazes de fazer nada. E as pessoas precisam entender isso. Porque quando falamos sobre isso, muitas pessoas no Ocidente simplesmente não têm uma compreensão abrangente de como o governo iraniano funciona. Elas não sabem como ele opera. A administração Trump não tinha a menor ideia do que estava acontecendo no Irã. É por isso que estavam cometendo erros de cálculo. Dependiam principalmente de Israel e do Mossad. Não para serem informados, mas para serem enganados, pressionados, arrastados para uma nova guerra. É por isso que, na minha opinião, estão fracassando. Fracassando nas negociações, na guerra, em tudo que diz respeito ao Irã. Mas afinal, a liderança do Irã, toda a liderança, o líder supremo, junto com as pessoas abaixo dele, está alinhada. Sabe, quando eles caminham em direção a uma decisão como um cessar-fogo ou negociações com os Estados Unidos, levam tudo isso em consideração. E pode muito bem ser uma decisão unificada da parte deles. Você acha que isso foi bem explicado à opinião pública iraniana, especialmente nos últimos 2 dias? Por que estamos indo para Islamabad? Pelo que se vê no Twitter iraniano, onde há uma explosão de críticas contra a decisão, e na mídia iraniana, por exemplo, Shariat Madari, do jornal Kayhan, eu entrevistei Nima há uns 20 e poucos anos. Como você sabe, ele é um velho esperto. Ele é basicamente contra isso, por exemplo. E o Kayhan é um jornal muito influente no Irã. And Kayhan is a very influential newspaper in Iran. And we have to understand, Pepe, that E precisamos entender, Pepe, que sempre o papel da liderança, o líder supremo do Irã, tem sido permanecer exatamente no meio desses movimentos, à esquerda e à direita, e tomar as decisões corretas. É por isso que, sabe, quando você vê Shariat Madari, como mencionou, o chefe do veículo de notícias Kayhan, ele é muito importante, aliás. Sim. Quando se trata da direita, ele é tão influente quanto Zarif é para a esquerda. Sabe, ambos são influentes no Irã quando se trata da esquerda e da direita. Mas o que é importante é a decisão por parte da liderança. A liderança permite que todos esses lados falem do jeito que pensam, do jeito que sentem em relação ao conflito. Mas a liderança toma suas próprias decisões, junto com todos os funcionários envolvidos no governo e acima do governo. Acho que essa é a realidade do que está acontecendo no Irã. Pepe, você tem mais alguma pergunta? Do you have any other question? Maybe later, because I am. Talvez mais tarde, porque me chamou a atenção algo que foi o embaixador iraniano no Paquistão, talvez, disse que a delegação iraniana vai a Islamabad, mesmo levando em conta a opinião pública que não é exatamente favorável. Bem, ele admitiu isso, e eles precisam fazer isso, porque se você acompanha as discussões no Irã, mesmo de fora, é óbvio que a grande maioria da opinião pública é contra qualquer tipo de acomodação. Então, isso obviamente teve que ser considerado pelo Conselho Supremo de Segurança e, claro, pelo próprio líder.
É uma aposta muito sofisticada e calculada de que eles podem lidar com os americanos na mesma mesa. Vai ser muito difícil obter qualquer concessão, então talvez o melhor que eles esperem seja parar os bombardeios. E isso não é garantido. Exatamente. And that's not guaranteed. And that's not guaranteed, huh? Zach? Basically, what Iran is asking for, Pepe, Basicamente, o que o Irã está pedindo, Pepe, os pontos principais são a cessação da guerra em todas as frentes. Simplesmente parar esta guerra. Acho que isso poderia ser alcançado por meio dessas negociações. Estou falando do Líbano. Você não pode deixar o Líbano de fora. Eles fazem parte do que está acontecendo. É por isso que o governo iraniano... Bem, é por isso que esse é o primeiro ponto, aliás, no plano de 10 pontos. O 10º ponto. Basicamente, esse é o primeiro ponto. Depois eles estão falando sobre outras sanções diretas. Eu acho que no fim das contas, o que vamos obter com essas negociações, e Donald Trump não é capaz de fazer nenhum tipo de acordo, na minha opinião, afinal de contas, é que eles não podem mudar a realidade do que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Ele vai continuar sob o controle do governo iraniano. Eles vão compensar o custo da guerra e a devastação no Irã pelo que vão cobrar, principalmente dos países do CCG, no Golfo Pérsico. Cobrar deles por causa da guerra, da devastação da guerra. E é isso. E eu não vejo Donald Trump sendo capaz de remover as sanções contra o Irã. Eles não vão fazer isso. Em faz, für retorspang num gramstig do frei nem uma veações. Ela espatua. These are eternal. Exactly. Isso vai ser algum tipo de desfecho para o conflito? Ou algum tipo de cessar-fogo? Podemos colocar dessa forma, sem chegar a um grande acordo entre as duas partes. Mas a realidade é que Donald Trump não pode fazer nada além disso. Porque se eles voltarem à guerra, isso não vai mudar o campo de batalha. Não vejo nada acontecendo a favor dele, mesmo com uma invasão terrestre do Irã. O que eles vão conseguir? Isso só vai causar mais baixas. And it's not going to change anything. E isso não vai mudar em Hormuz. Não vai provocar uma mudança de regime. Exatamente. E vai ser uma enorme humilhação, porque haverá muitos sacos de corpos. There'll be a lot of body bags if they try. It's gonna be. And the Iranians know how to Vai fight acontecer. on the ground, Pepe. They're so good. They're so Vai good. acontecer. I saw this. E os iranianos sabem lutar em terra, Pepe. Eles são muito bons. São muito bons. Eu vi isso com meus próprios olhos. Eu não sei. Exatamente. É por isso que não gosto que isso esteja acontecendo. Porque não precisamos desse tipo de baixas. Não precisamos desse tipo de matança no campo de batalha, em terra, porque já é o bastante. O bombardeio aéreo, você sabe, o recente ataque dos Estados Unidos ao Irã, mostrou as capacidades do Irã, mesmo em um local que deveria ser um ataque surpresa, aliás. Mas o Irã conseguiu responder aos Estados Unidos de uma forma que até o próprio Donald Trump pode entender. Ele teve que explicar toda a operação por mais de uma hora. Ele nunca fez algo assim. Basta olhar para a história. Just look at the history. You need, he was just explaining each and every detail. Ele estava apenas explicando cada detalhe. Você precisa entender o que está acontecendo, o que aconteceu, que Donald Trump precisou ir tão longe para explicar o que ocorreu durante a operação. E acho que vamos aprender mais com o passar do tempo. Vamos descobrir qual era a realidade que está mais próxima do que entendemos sobre a incursão, não sobre a operação de resgate. O que Donald Trump está tentando fazer agora é pressionar novamente a OTAN. Ele está pedindo desesperadamente, como tentou negociar com o CISO, que os países da OTAN enviem forças para o Oriente Médio, para o Estreito de Hormuz. Eu não sei como ele acha que a situação mudou, ou que a Europa mudaria de ideia sobre o Estreito de Hormuz. Change its mind toward the Strait of Hormuz. You're understanding? They're scared to death. First of all, they don't have Seu entendimento. weapons and the Eles estão morrendo de medo. Em primeiro lugar, não têm as armas nem as forças para isso. Em segundo lugar, estão morrendo de medo. Em terceiro, a OTAN está implodindo por dentro, assim como a União Europeia. É a mesma coisa. Aliás, durante a visita daquele holandês absolutamente repulsivo que lidera a OTAN, ele foi questionado diretamente sobre o extermínio da civilização e obviamente desviou da pergunta. Não respondeu. Apenas disse,
apoio totalmente o presidente Trump. Como devemos interpretar? Não há outra fallacy. Não há outra interpretação. A OTAN basicamente tolera e apoia o genocídio. Condones and supports genocide. Not only the genocide in Gaza, we already knew that, but Não apenas o genocídio em Gaza, isso nós já sabíamos, mas essa ameaça de exterminar uma civilização inteira por parte do presidente dos Estados Unidos. E esse idiota, bem, nem posso dizer que ele é um idiota. Ele é muito pior do que isso. Não posso dizer o que penso, porque seria censurado. Ele basicamente diz, sim, eu concordo com isso. Então, essa é a posição oficial da elite europeia sobre o genocídio do outro, no sentido de Levi Strauss, em qualquer lugar, desde que não sejam europeus. É extremamente preocupante, porque é uma mistura de arrogância extrema, uma visão absolutamente impiedosa do mundo, moralmente falida, espiritualmente falida e ao mesmo tempo covarde. Certo, você não concorda com o Estreito de Hormuz? okay, you don't agree with the Strait of Hormuz? Okay, go over there with your fleet and try to unblock it yourself. Certo, vá até lá com sua frota e tente desbloquear isso você mesmo. Claro que não. Eles são covardes. Nunca vão fazer isso. E nisso, pelo menos, Trump está denunciando a covardia deles. Ele disse, veja, vocês não estão satisfeitos com isso. Tem alguns dias para enviar uma frota para desbloquear Hormuz. Isso vai acontecer? Claro que não. Todo mundo sabe que não vai acontecer. Então eles só podem fazer pose nessa mistura de agressividade e covardia extrema. E claro, de falência moral em escala galáctica. É absolutamente repugnante. Mas é bom ter de vez em quando esses retratos cráticos da psique do Ocidente coletivo. E este foi outro caso, sabe? Sim, sabe, Pepe, outro ponto que foi muito interessante foi o pânico. Desde que anunciaram o cessar-fogo, houve pânico em Israel, no Golfo Pérsico, nos países do CCG. Eles estavam em pânico. Você viu o que aconteceu. Acho que a forma como Israel atacou o Líbano veio do pânico. Não foi por causa de... É isso. Fúria cega. Sim. Absolutamente correto. E os Emirados Árabes Unidos? Os Emirados são complicados, Nima. Eles estão em guerra com o Irã, lado a lado com Israel. Então o Irã terá que lidar com os Emirados, eu diria, mais cedo ou mais tarde, de uma forma muito dura. Claro, todos sabíamos que eles faziam parte do eixo sionista. Todos sabíamos que todas aquelas promessas de investimento na economia americana e tudo mais, todos sabíamos que Dubai e Abu Dhabi são extensões do Império do Caos e dos interesses do sindicato Epstein. Mas agora, eles estão em guerra, de fato, contra o Irã. Então veja, eles nem comentaram sobre aquelas reuniões em Islamabad ou sobre o cessar-fogo, onde temos muitos países muçulmanos envolvidos. Temos Turquia, Egito, etc. Arábia Saudita. Então, como lidar com a Arábia Saudita? E a Arábia Saudita é um membro pleno dos BRICS. Como China e Rússia vão lidar com os Emirados Árabes Unidos agora? E eles estão em guerra com o membro pleno dos BRICS, o Irã. Então este vai ser, eu diria, um dos assuntos mais complicados daqui para frente. E o Irã precisa encontrar uma forma de imobilizar os Emirados Árabes Unidos. Imobilizar e marginalizar os Emirados Árabes Unidos. Isso vai ser muito difícil, especialmente porque há muito dinheiro iraniano por lá, certo, Nima? Bem, se eles realmente prometerem que vão confiscar os ativos iranianos em Dubai, isso será a gota d'água para o camelo emiradense. Vocês vão confiscar nosso dinheiro? Ok, esperem só. O que vai acontecer com a sua indústria do petróleo? Acho que, se continuarem com esse tipo de atitude, aproximando-se de Israel e atacando o Irã, vão desaparecer do cenário no Oriente Médio. Não estou falando do país, estou falando da liderança e das pessoas que se juntaram ao governo de Oman. Vejo que estariam em uma posição muito melhor se unissem a Oman, se fossem parte de Oman. É o que os estudiosos iraquianos, eu adoro esses estudiosos iraquianos, vêm dizendo há algumas semanas. No fim das contas, o único lugar para onde eles podem ir é de volta para Oman.
Exatamente. É por isso que, você sabe, tivemos o General Kane, Pepe, naquele briefing com Donald Trump, e a maneira como ele estava descrevendo o que havia acontecido no Irã, ele disse algo realmente importante. Ele disse que todos no Irã estavam armados, com rifles, com pequenas armas, e isso mostra como eles foram de alguma forma enganados por, não sei, o Mossad, pela CIA, a acreditar que os iranianos realmente os receberiam de braços abertos, invadindo seu país. Isso é enorme, Pep. Of course, but this is Zionist disinformation. Claro, mas isso é desinformação sionista, algo em que eles são especialistas, são mestres da desinformação. São muito bons em se infiltrar, muito bons em cultivar quintas colunas, e é isso. Depois, são muito bons no Departamento de Relações Públicas, vendendo isso para americanos ingênuos, incluindo políticos americanos ingênuos, especialmente políticos americanos ingênuos. É o que eles fazem de melhor. O problema é quando realmente se infiltram. Por exemplo, eles se infiltraram no Hezbollah e eu diria provavelmente em alguns setores da Guarda Revolucionária Iraniana. Isso é muito, muito preocupante. Extremamente preocupante. This is very, very worrying. Extremely worrying. Sabe de uma coisa? Acho que você tem razão. E por outro lado, você vê a mesma coisa acontecendo nas forças de defesa de Israel. Eles têm espiões iranianos, nas FDI. E hoje, soubemos que encontraram mais outro espião iraniano nas forças das FDI. Mas o problema ou a diferença é, que o Irã não busca nenhum tipo de assassinato. Basicamente, eles querem encontrar algo estratégico, algo importante para suas operações contra Israel. Já do lado israelense, sempre que conseguem recrutar alguém para espionar para eles, querem descobrir a localização da liderança, a localização de pessoas para assassiná-las. Nada além disso está acontecendo. É por isso que você vê duas atitudes diferentes por parte dos iranianos e dos israelenses. A política deles é baseada principalmente em assassinatos. Por outro lado, você vê, até tivemos aqueles documentos que vieram de Dimona. Lembra disso? Yes, absolutely. Yes, yeah. Sim, absolutamente. Eles procuram informações privilegiadas. E os israelenses são tipo, certo, encontramos esse cara, vamos matá-lo. É isso. Não há nada de estratégico nisso. Com certeza, as abordagens são completamente diferentes. The approaches are completely different. E isso funciona perfeitamente para a propaganda deles. De que são capazes, de que estão fazendo isso e aquilo, sabe? De que estão assassinando a liderança. Mesmo no briefing de ontem, Pete Hegseth mencionou: destruímos grande parte da liderança no Irã, junto com equipamentos, junto com o exército deles. Isso é uma espécie de máquina de propaganda para a grande mídia. E o Irã não precisa disso, porque não tem domínio sobre a grande mídia. Exactly. Yeah. Another question. Yes. Exatamente, sim. Outra pergunta. Vá em frente, se me permitir. Uma bem rápida. Na sua visão, você diria que o Irã não está atacando Israel diretamente com tanta força quanto poderia? É como se estivessem se contendo um pouco e talvez em um estágio posterior partissem para o ataque decisivo. Mas por enquanto é como se, comparado à quantidade de destruição que causaram a bases militares americanas e muitas instalações pelo Golfo Pérsico. Então, você compor e resgalripo surpargobriel. Eu diria nisso há um elemento de suspeita. Isso é muito mais severo do mais. I would say there's an element of suspicion. It could be much harder than that. Com certeza, porque eles estão tentando ser comedidos na forma como respondem a Israel. Eles não querem ir 100% contra Israel. Não querem revelar tudo. É por isso que continuam dizendo, temos surpresas. Se a escalada continuar, essas surpresas virão. Eles sabem do que estão falando, mas ainda não querem usá-las. Não querem colocá-las em jogo, porque isso revelaria tudo o que tem. Você está pensando estrategicamente. Não vai fazer isso consigo mesmo, porque se desarmaria antes de usá-las. Essa é a realidade. Porque em uma parte do ataque a Dimona, sabe, eles miraram em Dimona apenas para mostrar algo aos israelenses. Foi uma manifestação, certo? Eles podem atingir o alvo. Eles podem atingir tudo em Israel.
Sabe, há muitas surpresas do exército iraniano se isso continuar, porque eles vêm falando sobre isso. Eles foram honestos sobre isso. Tudo o que disseram, eles quiseram dizer e usaram. Então não tenho dúvida de que eles têm muito em seu arsenal para usar contra Israel e contra qualquer agressão americana se a guerra continuar. E de alguma forma, me parece que Donald Trump percebeu isso até agora. Não sei até que ponto isso vai, mas vamos ver. Yeah. Well, certainly nobody in his mediocre entourage. Bem, certamente ninguém em sua comitiva medíocre. E ele próprio é assim, porque recebe informações extremamente filtradas todos os dias, Nima. Ele nunca sabe nada em profundidade sobre o que está acontecendo no campo de batalha, sem falar no tabuleiro político. Ele não faz ideia. E claro, as pessoas ao seu redor, por serem tão medíocres, bajuladoras e puxa-sacos, nunca lhe permitem ter uma visão verdadeira de nada, em nenhum aspecto. A única coisa a qual ele realmente presta atenção, e sabemos disso ao observar como ele reage, é o mercado de ações, o mercado de petróleo e o mercado de títulos. Fora isso, nada mais. Se ele fosse uma pessoa sábia, eu diria que ele simplesmente dispensaria o Pete Hegseth imediatamente, agora mesmo. Porque o Pete Hegseth é um dos maiores problemas. O cara parece como se estivesse atuando em um filme ou algo assim. Ele não é real. O cara não é real. Orgulhoso, terrivelmente mal informado, preconceituoso, com a inteligência de uma criança de 4 anos, mais uma vez, e por aí vai. Dá pra imaginar, esse cara tá tomando decisões para toda a gigantesca máquina do Pentágono. Não é de se admirar que a maioria desses generais esteja horrorizada, e não há nada que eles possam fazer a respeito. Exatamente. Pepe, como você vê a forma como China e Rússia encaram a realidade do Estreito de Hormuz? Você acha que a China tem algum tipo de dificuldade com o Estreito de Hormuz? E a Rússia? Como a Rússia vê isso? Vá em frente, qual é o seu entendimento? Não, a Rússia, eles estão colhendo os benefícios porque estão vendendo petróleo como loucos. Para eles, esse é um arranjo perfeito, certo? A China é imensamente complicada. Por exemplo, eu passo muito tempo lendo alguns dos melhores analistas chineses, traduzidos do mandarim para o inglês. E eles são cautelosos demais, a maioria deles. Estou generalizando um pouco, mas entre os melhores, Universidade Fudan, Universidade Renmin, Tsinghua, etc. Eles ainda veem os Estados Unidos com certo respeito. Ainda lidam com os Estados Unidos com uma espécie de admiração. Eles ainda estão sob, você sabe, todo aquele brilho e glamour da superpotência. E algumas de suas análises são condicionadas pelo que aprendem com a grande mídia americana. É horrível. Eles são analistas chineses, sabe? Mais uma vez, não estou falando de todos. Eu gosto dos realmente radicais, mas não há muitos. Porque na China, como você sabe, as diretrizes sobre o que pode ser publicado são muito rígidas. É preciso alinhar-se de perto com o Ministério da Informação, o Ministério das Relações Exteriores e assim por diante. Então, desvios são muito, muito difíceis. Em termos de pensamento crítico independente, é muito complicado. Então, encontra um analista chinês que foge do padrão, é de ser um sopro de ar fresco. Mas, infelizmente, não há muitos, certo? Por exemplo, muitos deles ainda não entendem em detalhes a guerra por procuração na Ucrânia, e deveriam. É o país vizinho deles. E no Irã, é claro, a principal preocupação deles é a segurança energética da China. Então, a maior parte da discussão se concentra nisso. E, naturalmente, não se obtém muitas informações sobre como a China realmente está ajudando o Irã na prática. É muito difícil conseguir isso. Você encontra pequenas pistas aqui e ali, certo? E agora, eles estão em uma posição extremamente complexa. Porque, embora alguns aspectos do Estreito de Hormuz semi-fechado ajudem a China em termos de petróleo, pagamentos em CIPs, etc., nem todos os petroleiros que vão para a China
passam pelo Estreito de Hormuz. Tankers going to China are passing through the Strait of Hormuz. So China is getting less energy via the Strait of Hormuz. Então a China está recebendo menos energia pelo Estreito de Hormuz do que antes e precisa compensar isso. Claro, eles têm fontes diferentes. Gás, podem obter mais do Turcomenistão, do Força da Sibéria de Mianmar. Petróleo, podem obter mais do Cazaquistão, pelos oleodutos que chegam a Xinjiang. Mas, obviamente, eles sempre contaram com o fluxo livre de energia pelo Golfo Pérsico, não apenas do Irã, mas também dos outros atores do Golfo Pérsico. Portanto, estão pressionados em uma posição complicada e, ao mesmo tempo, não querem antagonizar frontalmente os Estados Unidos. Don't want to antagonize the US frontally. That's not the Chinese diplomatic. Essa não é a estratégia chinesa. É mais uma abordagem diplomática, no estilo de um jogo de Go. Mas, ao mesmo tempo, eles estão fazendo o melhor que podem para lucrar com a situação. Porque vem o império enfraquecido, enlouquecendo. E isso foi provocado por uma potência média, nem sequer uma superpotência. Não é a China, nem o Irã, nem a Rússia. É o Irã, uma potência média. Então eles estão tentando tirar proveito disso da melhor forma possível. Mas é uma posição muito complicada. E essa decisão que tomaram, sugerir ao Irã, vá a Islamabad e tente examinar de onde vem esse cessar-fogo e aonde ele pode levar, é uma posição muito arriscada, porque agora a China está diretamente implicada no processo. Diretamente. Foi a China dizendo isso ao Irã? Não foi a China dizendo ao Paquistão. É uma história completamente diferente. It was not China telling Pakistan. That's a completely different story. Before it was the Muslim countries, Pakistan. Antes, eram os países muçulmanos, o Paquistão, por exemplo, que iam à China. Lembra da primeira vez em que Dar, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, foi a Pequim para conversar com Wang Yi, e eles apresentaram aquele plano ou declaração de 5 pontos sobre a paz? Aquilo não levou a lugar nenhum. Mas desta vez, durante as negociações dos últimos 2 ou 3 dias, os chineses, no último minuto, sugeriram explicitamente ao Irã: vá a Islamabad. Então agora eles têm algo em jogo. E precisam garantir, claro, você não vai ver isso em lugar nenhum na mídia chinesa, mas basicamente eles disseram ao Irã: olha, vamos ser seu fiador nos bastidores, aconteça o que acontecer. E obviamente Teherã concordou. Então, se as coisas começarem a sair dos trilhos, Teherã vai pegar o telefone e ligar para Pequim e dizer: certo, e agora onde está a sua ajuda? Iran is going to pick up the phone to Beijing and said, okay, where is your help now? So China now is in a very delicate position. Então a China está agora em uma posição muito delicada, algo que não acontecia há apenas alguns dias. Eu estava tentando encontrar algumas informações sobre isso no Guancha. Eu acompanho bastante o Guancha. Eles já republicaram meus artigos, e eu conheci o diretor em Xangai. Não consegui encontrar em lugar nenhum, nem mesmo 1 ou 2 parágrafos, falando sobre essa nova posição chinesa. Então é complicado, Nima, e para todos vocês na plateia, acompanhar a China como estrangeiro. É extremamente complicado. Depende de cultivarmos e estabelecermos relações de confiança, algo que eu venho fazendo há anos, na verdade. Mas isso leva tempo. É preciso encontrá-los pessoalmente. Não é só por e-mail. Não, você tem que ir até lá, almoçar juntos, conversar em off. Quando eles começam a confiar em você, é aí que você começa a ter acesso a informações privilegiadas. Mas é um processo longo. Porque ele é espera por expressivo e por menaceful. Eles não estão. Não, de forma alguma. Mas é assim que os chineses lidam com questões de política externa extremamente sensíveis. Isso se aplica a tudo. E em alguns casos, isso é algo que eu vi, não posso dizer de onde, de fontes diplomáticas, eles me disseram: olha, às vezes os chineses apostam nos cavalos errados e não percebem. E quando percebem, já é tarde demais. Isso não tem nada a ver com o Irã. Eles sabem exatamente com quem estão lidando, porque existe uma relação estratégica. Aquele plano de 400 bilhões de dólares por 25 anos, energia, infraestrutura, é diferente. E o Irã é o principal aliado chinês, eu diria, na parte ocidental da Eurásia. Sem dúvida alguma. Isso é diferente.
mas eles se recusam a se envolver diretamente, especialmente agora, em uma guerra que não é deles. No fim das contas, é também uma guerra indireta contra eles, porque se o Irã cair, sem dúvida, eles perdem seu principal aliado na Ásia Ocidental. Isso seria um golpe enorme, enorme para os chineses, e eles sabem disso muito bem. Então precisam proteger seu aliado. O aspecto mais desafiador é que é muito difícil saber até onde eles irão. Nenhum de nós sabe, entende? Mas tenho certeza de que a conversa nos mais altos níveis entre Teherã e Pequim é muito, muito boa. É muito, muito boa. Isso ajuda. É. It's very, very good. This helps, né? Acho que antes de encerrar, Pepe, precisamos olhar para a alternativa na Ásia Ocidental. Esta guerra diminuiu a imagem dos países do CCG aos olhos dos russos e dos chineses. Esse é um fator enorme neste momento. Enormous. Wow. Especially because one of them is a Enorme. Uau! Especialmente porque um deles é membro dos BRICS. Sim, e o Egito, que fica ali perto, também é membro dos BRICS. E a Arábia Saudita está em cima do muro. Não sabemos onde a Arábia Saudita se posiciona. A Arábia Saudita faz parte dos BRICS ou não. Eles próprios não sabem, porque estão se protegendo demais. Mas já vemos a divisão, Nima. E tenho certeza de que todos vocês, nosso público, já estão percebendo isso. Catar e Omã se separaram. Deixaram muito claro que vão se alinhar com o Irã, aconteça o que acontecer. Então, o CCG já está dividido ao meio. O Bahrein está quebrado, certo? Tudo está desmoronando. O Bahrein não tem futuro. É um jogador irrelevante no futuro do CCG. O Kuwait ainda está em uma posição incerta. Eles poderiam até ser reincorporados ao Iraque num futuro próximo. Tudo é possível. Então, mais uma vez, a grande questão é, certo, e quanto à Arábia Saudita e aos Emirados? E os Emirados não são tudo. Estamos falando basicamente, por exemplo, Sharjah, tranquilo, Fujairah, tranquilo. O problema é Dubai e Abu Dhabi. O modelo de negócios de Dubai está morto, isso já sabemos. E não sabemos se eles conseguirão se reinventar. Fazendo o quê? Ninguém vai querer mais morar em Dubai ou fazer negócios lá. Esquece. E a Arábia Saudita, essa é a chave de toda a história. MBS tem decisões muito sérias pela frente. Tudo o que ele prometeu ao governo Trump, todos os acordos relacionados ao corredor IMEC, que desabou, tudo relacionado aos acordos de Abraão e todo o resto, tudo está desmoronando diante deles. Então, como eles vão? Bem, não sabemos como vão jogar a próxima carta. E eles não têm muitas cartas sobrando. Exatamente. O CCG já está uma bagunça, Nima, já está dividido. Não, exatamente. Thank you very much, Pepe. Obrigado a você. I think we scratched the surface because Nets, que se stymem já opustiu. Teve tu candy member base pull. Fora disso, o que vai fazer? It's too difficult right now to... Acho que é muito difícil prever o que vai acontecer agora. Ainda há muita coisa em jogo dos dois lados. E para a economia global. Mabiekli Tustring. Exatamente. Provavelmente é uma das poucas coisas que o babuíno da Bárbara, eu diria, sabe de forma intrínseca, que se essa guerra continuar, a economia global será destruída, e ele será o responsável por isso, sabe, até o fim da história. Não é de se admirar que ele queira uma saída. Isso tem a ver, é claro, com as eleições de meio de mandato, toda aquela porcaria interna, mas claro também tem a ver com o legado dele. Não se esqueça, estamos Ferry com o Mag the Clis também na Via Láctea. E por enquanto, ele está sendo ridicularizado em todos os lugares. Obrigado, Pepe. Obrigado, Pepe. Amigo, muito obrigado. Agradeço a todos vocês, nosso público global. E não se esqueçam, a luta continua. A luta continua. Exatamente, Conis. Até mais. A estrada para a soberania continua para sempre. Claro. Obrigado. Tchau, tchau.